E aí? Bom, eu queria falar de uma questão básica que veio histórica. Isso é da base do comunismo, que é o politicamente correto. Eu já falei uma vez no meu vídeo e esse aqui eu coloquei para explicar o que é o politicamente correto. Mais tarde, em outros vídeos, eu explico por que ele é uma merda. Esse vídeo vai ser bem curto. Politicamente correto vem com as ideias marxistas e as ideias stalinistas, principalmente stalinistas. Ele tinha uma certa ideia com isso. E o que significa ser politicamente correto? Politicamente correto é você pegar um assunto e, ao invés de você falar aquele assunto verdadeiramente, ou seja, falar ele de forma crua, vem da seguinte maneira, modificado. Ele vem. Como que seria uma palavra mais adequada? Ele vem manipulado. Eles manipulam tal informação, tal fonte, para ficar aceitável para o público. O que acontece com o politicamente correto? Ele cria uma certa forma ditatorial de dar o assunto, de dar a matéria. Isso acontece da seguinte maneira. Você tem um assunto, um tema, uma base de discussão e tem o politicamente correto. O politicamente correto vai fazer o seguinte com esse tema. Apenas, e presta atenção nisso, é dessa forma. E na verdade só pode ser dessa forma para acontecer o politicamente correto. Apenas desta forma pode ser dito tal assunto. Ou seja, uma ditadura? Não uma ditadura por completo, mas eu diria uma ditadura branca. Não uma ditadura mais clara, mais politicamente correta de se falar. Ele pega tal assunto e transforma este assunto numa certa forma aceitável. Eu não vou dar nenhum exemplo agora, eu vou dar exemplos em vídeos futuros, falando sobre politicamente correto. Isso aqui é apenas para citar uma coisa que eu não vou usar nos meus vídeos, que é politicamente correto. Não irei. Então, se tem uma forma que é aceitável para determinado assunto, se ela é questionável, ou seja, se você pode dizer, mas isso realmente é assim? Meus parabéns, ela não é politicamente correta. Por que não é politicamente correta? Porque ela permite ser posto à prova, ser posto em xeque. No momento em que uma ideia, uma visão, um questionamento, uma discussão, ela pode ser posta à prova, é politicamente incorreto. Politicamente incorreto, ele tira a elite pensante daquele assunto, a elite máxima, a única que pode pensar, e a desce para o nível de interlocutor de tal assunto. Ou seja, não vai existir mais elites de ideólogos. Tudo pode ser discutido no momento em que tira o politicamente correto, lógico. Enquanto tiver politicamente correto, você vai ter a desgraça da perdão por politicamentozinhos corretos ou palavrãozinho, tá, amores? Perdão aí, viu, bando de viado? O que acontece? Tira essa elite, todos podem discutir. Da mesma forma, como você vai destruir um politicamente correto? Primeiro, politicamente correto usa falácias do início ao fim dos argumentos. Do início ao fim. É o que eles mais usam. Eles usam fontes que eles tiram não sei da onde. Alguns chegam na audácia de manipular fontes reais. Ao invés de deixar algo real, manipulam. Este é o mais alto nível de um politicamente correto. Esses são os intelectuais do politicamente correto. Eles são dos mais inteligentes. São os mais chatos de conversar. Porque eles fazem de tudo para parecer com que você, que seja politicamente incorreto, seja parecido com intolerante. Ou seja, no momento em que você questiona as fontes, no momento em que você questiona o assunto em questão, ele vai te tratar como um intolerante.
Como um intolerante seria realmente? Ele não aceitaria discussão. Ele não aceitaria que ninguém falasse. Simples assim. Isto é um intolerante. Ele faz você, que tenta entender a porra da matéria, que tenta entender o assunto em si, parecer um intolerante. É difícil fazer? Não, você só tem que falar. É um intolerante. Simples. É só assim que você tem que fazer para a pessoa virar um intolerante. Só isso. Só tem que acusar a pessoa de ser intolerante. É assim que um politicamente correto vai atuar numa discussão. Ele não vai pegar fontes, ele não vai pegar argumentos construtivos de forma real, e ele não vai pegar o assunto. Ele vai jogar um monte de falácias, e no momento em que você for em cima e perguntar o que aquilo ali é, se realmente tem ideia, ele te acusa de um intolerante. Diz que as suas fontes são deturpadas, diz que suas fontes não têm nenhuma questão lógica. Ele não vai te atacar pessoalmente. Atacar pessoalmente vai denegrir a imagem dele. Ele não quer isso. O politicamente correto, que é uma coisa que eu vou sempre lutar contra até o último dia da minha vida, porque é uma merda. Não tem nenhuma ideia, eu não consigo entender por que isso faz tanto sucesso no Brasil. Também, né? Qualquer merda no Brasil faz sucesso. Olha a porra! Essa merda desse funk aí pra você ver. A escola é o berço do politicamente correto no Brasil. Você vê um monte de professor. Me perdoe os professores que são realmente assim firmes nas suas convicções ideológicas de professor mesmo, né? Pega, sei lá, um Sócrates, um Aristóteles, um Platão da vida e vai encarnar essas pessoas em si para dar aula. Essas pessoas me perdoem, mas tem uns professores que puta que pariu. Eu não sei se eles são imbecis ou débil mental. Não tem outra explicação. Porque eles pegam a matéria e apenas a entregam. Isso seria um politicamente correto? Não, isso seria bem abaixo. Mas tem uns politicamente correto que não permite diálogo. Eu até hoje, por sorte, encontrei um ou dois professores desse jeito. Eu tive a sorte de não encontrar professor imbecil ou débil mental, ainda bem. Mas eu encontrei os professores muito bunda mole. Você vê uma elitezinha numa sala de aula, uma elite intelectual que não pega a porra de um livro de Nietzsche, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? Não pega um Marx para ler. Esses imbecis, esses neocomunistas querem apoiar Marx, mas não pega a merda do livro dele para aprender. Na verdade, eu vou entregar um livro aqui para vocês, bom para vocês lerem a partir de agora. Maravilha. Cachorro mijou ali. Da próxima vez eu me lembro de limpar. É este aqui, ó. Eu não sei se dá para ver, porque já é um livro bem velhozinho. Então, aqui, ó. Não sei se dá para ver que é Marx. Deixa eu ver se aumentando a luz. Não sei se dá para ver que é Marx, ó. É aí, ó, Marx. Então, aí, ó. Bom livro para ler. Ainda não li tudo, né? Como vocês podem ver, ó. Meu crash ainda está marcando o local. Ótimo livro para se ler. Aqui tem todas as ideias de Marx. Aí, ó. Pra você que se acha comunista, no dia que você lê uma porra dessa aqui, ó, a grossura dessa merda, tá vendo, ó? No dia que você lê uma belezinha dessa aqui, aí você pode chamar de comunista. Ok, benzinho? Tudo bom? Aqui, ó. Lê o livrinho que papai do céu gosta, tá bom? Pode ler o livrinho, fica à vontade. É chato de ler no início? É, com toda clareza, porque é um livro difícil de se ler. Mas vamos com calma. Tá achando difícil? Eu vou dar um livro ainda mais difícil, que é da coletânea brasileira, que é esse aqui, ó, de Machado de Assis. Eu ainda não li, é um dos meus projetos para ler no futuro, que é Dom Casmurro. Olha que coisinha linda. Esse aqui foi meu pai que me deu há uns 3 anos atrás.
Eu leio pouco porque eu odeio ler. Eu não sou chegado em leitura. Eu tenho que começar a treinar mais a leitura. Não é algo que eu sou muito chegado. Mas eu tento, né? Eu vou atrás, eu corro. Eu comprei um livro há algum tempo, mas eu emprestei para uma professora e eu nem estou fazendo questão dela me devolver. Só de saber que está com um professor e uma professora de geografia foda. Se eu citar os professores fodas que eu tenho, mano, eu fico aqui dias, porque a minha história de estudante, não de aluno. Depois eu vou fazer um vídeo diferenciando o que é um aluno de um estudante. Mas, resumidamente, aluno é o imbecil, é o retardado, é o que não lê, é o que não estuda, é o idiota, é o estúpido, é o que não tem nenhum assunto, é o que não tem moral para falar nada, é o que não tem nem sequer questão básica de ética. Estudante é o que estuda. Não tem como falar mais nada dele, é só isso. Estudante é só o que estuda. Que é o lógico, né? Estudante estuda. Nossa, quanta redundância na porra da frase. Mas é esse o sentido. Quando você começa a ler realmente do assunto, você para de ser política. Espera o telefone parar de tocar. Eita porra. Ai. Tá escutando? O telefone? 11 minutos e 34, não falei quase nada e o telefone ainda toca. É impressionante. Eu fiquei esse tempo inteiro, né? Desde que eu acordei até agora, só jogando. Só jogando, né? Fazendo tudo depois, mas agora eu começo a fazer uma coisa que é interessante, começo a tocar tudo. Mas eu acredito que é isso, eu não tenho mais nada do que falar, né? 11 minutos de vídeo, 12 agora. Então, eu acredito que é isso. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Se você se inscrever, você é um imbecil. Se você curtir, você também é um imbecil. Eu não faço questão disso. Se você fizer por sua conta e risco, pra mim, foda-se. Mas é isso. Eu não sei o que eu falo mais sobre politicamente correto. Eu acho que seria mais para os vídeos futuros, em que eu vou explicar detalhadamente por que o politicamente correto é um lixo. Ele tem uma base histórica? Não. A maioria das coisas que eu vou contra, pelo menos eu admito quando tem algo histórico. O feminismo. Eu sou completamente contra o feminismo normal hoje, mas a base histórica dele é foda. No Brasil ainda é importante porque o Brasil tá uma merda, então talvez possa ter sua importância hoje. Mas, várias outras questões que eu vou ser completamente contra, eu pelo menos estudo a história. Pra pelo menos ter uma coisa pra falar. Politicamente correto não faz nem isso. Pega o que o professor falou, pega o que um ou outro atorzinho falou, né? Ator de livro, tá? Autor, perdão, não é ator, autor de livro e pronto. Ele não vai querer saber a base, ele não vai ter uma pesquisa aprofundada. Não, ele vai pegar aquela merdinha ali e pronto. É só aquilo. Acha que isso é só. Politicamente correto, ele pegaria na falácia do apelo à autoridade. Ao invés de usar várias fontes, ou seja, várias questões para uma única ideia, para um único raciocínio, ele pega um ou outro que é, assim, vamos supor, autoridade no assunto. Eu vou explicar assim que eu terminar essa frase e faz como que ele fosse verdade. Agora, qual que seria o perigo dessa falácia? Porque nem todo apelo à autoridade é uma falácia. Vamos aqui, olha. Uma ideia de Nietzsche. Não é uma frase, porque eu não sei frase de Nietzsche nesse sentido. Eu só tenho a ideia dele. Todos os ídolos devem ser destruídos. Não por uma sociedade justa, não por uma sociedade igualitária, não por uma sociedade benificada, mas por uma sociedade humana. Essa é a ideia dele. É uma frase? Não. Não é uma citação dele. É uma ideia. É a ideia que você tem quando você lê o livro dele, que é Nietzsche, que é o Crepúsculo dos Ídolos. Esse foi o livro que eu emprestei para o professor de geografia, que eu não estou importando se ela vai me devolver ou não, porque eu já li o livro também, né? Então eu já tenho ideia de Nietzsche.
básica, não preciso do livro. Seria bom, claro, mas o livro ele é resumido, então eu teria que comprar o livro original, que é dessa grossura. Filhão, é 1 ano de leitura, 2 de reflexão e uns 4 anos para você entender a ideia de Nietzsche. Isso é filosofia. Aí você vê um bando de filho da puta, um bando de imbecil, que acha que só porque o professor de filosofia é foda, isso ajuda? Pra porra, ajuda pra caralho. E muito. Mas acha que só porque o professor é foda, que estuda numa escolinha foda pra caralho, acha que isso é o suficiente. Não. Primeiro, Aristóteles e Platão. Você tem que ler pelo menos por uns 5 anos. E estudar por pelo menos uns 10 anos para você poder falar de filosofia. Eu tenho isso tudo? Não. Eu tenho o quê? Uns 5 anos de estudo filosófico, uns 3 anos de estudo de Marx. Isso é muito? Não. Tem nego aí que estuda Marx já faz uns 20 anos. Mas pelo menos vá estudar. Vá ler o assunto, caralho. Senta a porra da bunda na cadeira e vai ler. Não quer um livro? Tem a internet, ô viado. Pega lá no Google e coloca o tal assunto. Pesquisa. Eu não tenho mais o que falar. Eu tô indo. Já tô desligando o vídeo, mas só uma dica. Senta esta merda dessa tua bunda na porra da cadeira e vá estudar. Deixa de ser um bosta, um merda politicamente correto e vai estudar. Faz isso, imbecil.